Então, todos nós, né, temos assim, crescemos, eu acredito que você também, buscando assim ter uma vida bem-sucedida, né? Todos nós queremos, né, uma família bem-sucedida, filhos, né? E aí, e não tem coisa melhor para nós do que ser amigo de Deus. Então, tem até um hino que a gente cantava no começo do ministério: não existe nada melhor, né, do que ser amigo de Deus. Então, não tem coisa melhor do que a gente estar em paz com Deus e conosco, né? Porque se você não estiver em paz com Deus, você não vai ter, né? Não tem assim nada que tem graça, né? Então, quando a pessoa está brigada, está revoltada, né, não tem alegria. Não tem nada melhor do que a gente estar em paz com Deus e com a nossa família, né? Então, Deus nos chamou para fazer de nós famílias abençoadas. Quer ver? Abra comigo, né? Vamos ver aqui uma promessa que Deus fez para Abraão, na época era Abraão ainda, que ela, por estarmos em Cristo, nós somos co-herdeiros de Abraão em Cristo, né? De todas essas promessas aqui que Deus fez para ele. Então, no livro de Gênesis, capítulo 12, olha só a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aí a promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem uma versão que fala: se tu uma bênção. Então, Deus escolhe a Abraão para ser o pai de uma grande nação. E ele fala o seguinte: em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós, em Cristo, somos co-herdeiros dessas bênçãos de Abraão. Nossa família está contemplada aqui de sermos família abençoadas. E eu tenho falado isso e com muita alegria no coração de ver aqui no nosso meio, né, essa palavra se cumprindo. Por isso que a gente tem buscado mais e mais família para compartilhar a mesma fé que nós temos, porque Deus tem buscado. Assim, qual que foi o sucesso de Abraão? Obediência, né? Ele, sem saber para onde ia, sem saber tal, deixou a casa dos seus pais, deixou a sua terra e foi para um lugar que Deus ainda havia de mostrar. O que nós cantamos hoje aqui? Cristo, né? A vitória de Cristo. O que ele fez? Obedeceu, né? Ele creu, né, naquele plano de Deus da salvação e ele obedeceu. E com isso, por isso, nós temos a esperança, né, de amanhã, quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor voltar, né, nós estarmos com Ele na glória. Então, a obediência de Abraão levou ele a cumprir todos os planos que Deus tinha para ele. A obediência confiando. Então, Deus nos chama, né, essa promessa que Deus está colocando e colocou no meu coração, para a gente colocar para vocês, que é uma promessa de Deus para as famílias que creem no seu nome, para as famílias que creem que essa bênção é para nós, que nós somos chamados para ser famílias abençoadas e abençoadoras. Você crê nisso? Eu creio que a minha família foi chamada para ser abençoada e ser abençoadora. Todas as famílias que crerem, né? Por isso que eu digo que essa herança, né, nós somos co-herdeiros com Cristo nas bênçãos de Abraão, né? Se tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então eu creio nisso, e quando nós temos fé, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, né? Então, olha só, né? Deus ele chamou primeiro a família de Adão, depois Ele chamou a família de Noé, depois Ele chamou Abraão com a sua família, seus filhos Isaac, Jacó, né? Depois, na chegada de Jesus, Ele escolheu a família de Maria, né? José. Então, Deus escolheu a minha e a sua família para um plano, né,
de sermos bênção, de sermos luz nessa terra, de sermos, assim, uma família abençoada, que as pessoas olhem para nós e falem o seguinte: olha, essa família é uma família de Deus, né? Essa família tem Deus. Ontem, eu queria destacar aqui, né, a minha alegria pela família do Jorge e da Lucilene, né? Quando eles chegaram aqui na nossa igreja, uns 2 anos atrás, eles apresentaram as suas filhas, né? Falaram assim: ó, essa aqui é a Laila, essa é a Liza, e esses são os meus genros, né? E eu assim, olhei assim e falei assim: olha, não tem cara de ser marido, mas você está falando que é genro. Mas depois ele falou: olha, pela fé, né? Então, pela fé. E olha, e ontem já cumpriu, né? O primeiro plano de Deus, né? E foi lindo, né? Lindo, como a Tânia já destacou aqui, né? Foi uma festa maravilhosa para Jesus, né? Então, glória a Deus, eu fico feliz, porque a fé do irmão Jorge, da Lucilene, da sua família em Deus, e eles têm recebido, né, o cumprimento dessa promessa, dessa família ser uma família diferenciada. Eu não estou falando assim, não somos melhores que ninguém, mas nós somos especiais porque nós temos Deus, temos a fé naquele que nos chamou, amém? Então, Deus, nesse mês de aniversário aqui da igreja, Deus colocou aqui para a gente destacar aqui a importância das nossas famílias, né? E a gente corre tanto, e às vezes aquilo que é importante nós vamos deixando para trás, né? Pensa você numa parreira de uva, né? Um vinhedo. As pessoas têm que preparar as treliças, que são aquela estrutura para as parreiras crescerem, né? E a uva, os galhos, os ramos vão se formando, depois vêm as colheitas. Então, mas tem gente que foca nas treliças, foca na estrutura. Esquece que adianta uma estrutura maravilhosa se eu não cuidar do ramo, né? Do pé da uva, vamos chamar assim para ser mais direto, né? Se eu não cuidar. Então, a nossa família, né? Nós temos toda uma estrutura que nós buscamos para ela. Então, mas tem gente que se preocupa com a estrutura e esquece da família. O que adianta você ter estrutura se não tiver uma família? Não é verdade? Então é nisto, né, que a gente vê nesses tempos atuais as pessoas dando pouco valor para as famílias, que nós, como Igreja Batista da Família, Deus tem colocado no coração para a gente colocar, semear, né? Mostrar a importância da família no plano de Deus, né? Deus escolheu, né, um plano que passa pela família, né? Então, só para a gente lembrar aqui, quando Deus criou, né, na criação do mundo, né, Deus foi fazendo as coisas e tudo aquilo, Ele criou a luz, né, criou, né, a água, a separação das águas, e cada obra que Deus realizava, Deus Ele ia lá para verificar, fazer uma checagem, e a palavra diz: e viu Deus que o que Ele fez era bom. Depois que Ele criou tudo, que Ele criou o jardim do Éden, Ele preparou, então, né, todas as coisas já estavam criadas, e falou assim: agora eu vou criar o homem, né? Homem e mulher Ele os fez, né? Gênesis 1:26, nos formou na sua imagem e semelhança, e colocou para tomar conta do jardim do Éden. E ele foi, a palavra diz lá, né, em Gênesis 1:31, que Deus foi ver, conferir a sua obra depois de acabada, e quando já estava com a família ali, né, o homem ali representando a família, ele olhou e falou assim, e viu Deus que ficou muito bom. Tudo que ele foi fazendo era bom, porque a obra de Deus, tudo que ele faz é bom, perfeito, né, agradável. Mas quando ele fez o homem, que é a família, a palavra diz assim, em Gênesis 1:31, e viu Deus que a sua obra foi muito bom, né? Então Deus se agradou, porque é assim, agora com a família completa a obra de Deus, né? Então nisso aqui a gente vê, né, que o homem é assim, a menina dos olhos de Deus, a criação, né? E quando nós falamos aqui, né, dos planos de Deus, quando a gente começa a falar o seguinte, tudo que faz
no começo está tudo bem. E depois, nem tudo fica bem. Alguém falou o seguinte, né? Deus fez, achou que está bom. Por que as coisas não deram certo? Em algumas situações, as coisas não deram certo. Então, quando você fala assim, no começo tudo é bom, tudo é agradável, novinho, começando, tal, mas nada com o passar do tempo para você ver se aquele produto, né, criado está sustentando, está se mantendo o valor que ele tinha na sua criação, né? E quando a gente fala das famílias, né, a gente fala aqui do casamento, né? Então, a coisa também é ver que muitas coisas que Deus criou, que era para ser bom, não foi bom. O homem, né, peca, o pecado entra algumas coisas. Então, dentro desse contexto, né, a pergunta é o seguinte, vamos falar da família. Da minha família, da sua família. Quando nós começamos, você que é casado, você que é casada, o nosso relacionamento, havia uma atração, né? Quando você conheceu o seu esposo, sua esposa. Então, o homem foi atraído, teve uma paixão, a coisa era muito boa, e ele falou assim, vamos nos casar, né? Vamos começar um relacionamento. Então, nisso aqui, eu sei que pode ser que tem situações de algumas culturas que as pessoas casam casamento arranjado, que eles falam, né? Mas a natureza, aqui, pelo menos na nossa cultura, as pessoas são livres para escolher com quem quer casar. E casa com quem gosta, né? Olha, aquela pessoa está dentro do meu perfil, tá, da pessoa, e se apaixona, se entendem, e fala, e vamos construir uma vida a dois, né? Então, por que se ali, no começo, é benzinho para cá, benzinho para lá, amorzinho para cá, amorzinho para lá, mas vai passando o tempo, né? Vai passando o tempo, e o tempo, né? Você precisa se conhecer, porque ninguém ia casar sem se conhecer. Eu não sei, alguns casam rapidinho. Eu e minha esposa, nós tivemos entre namoro e noivado, nós ficamos 5 anos. Nós conhecemos em maio de 71, em maio de 71, e casamos em junho de 76. Vai fazer agora, em junho, 48 anos que eu conheci minha amada, que Deus abençoou. Então, são 5 anos conhecendo. A história do Rodrigo já foi mais rápido, né? É uma história diferente. Talvez tenha gente aqui que demorou mais ou menos. Então, primeiro é o seguinte, ninguém vai casar sem antes conhecer a pessoa com quem ele que escolheu para viver a sua vida. E no começo, é tudo bem. Por que casaram? Porque havia uma afinidade, havia amor, havia, né, uma visão, né, comum entre eles. Né? Mas só que por que depois começa a ter problema? Aonde vem esses problemas? Né? E se você olhar hoje, no Brasil, existe 1 milhão de casamentos por ano e 300 mil divórcios por ano. Então, olha o tamanho, né? O tamanho dos números no Brasil. Então, a quantidade de descasamento, né? Por que as pessoas estão tudo bem, né? Está tudo bem e depois vem uma crise, há um momento de ruptura ali. Então, essa pergunta, né? É bem interessante. Se amavam, se gostavam, né? É que quando nós começamos a ver essa situação, um relacionamento, ele não é uma coisa simples não, né? Porque você colocar 2 pessoas, né? Às vezes, de culturas diferentes. O pastor que foi o nosso primeiro pastor, né? O pastor Kamakura, japonês, casou com a esposa dele, era pernambucano. Imagina 2 culturas diferentes, né? E Deus abençoou que eles vivem bem. Mas eu estou falando, são muitos costumes para fazer dar certo, né? Muitos costumes diferentes. Então, a pergunta é a seguinte, por que
Se no começo ninguém casou forçado, né, por que existia amor, né, carinho e tal, por que chega a situações de famílias desarranjadas, famílias, né, levam ao extremo de tornar inimigos? E eu queria convidar você para ver aqui o Evangelho de Mateus 13, 24, nós vamos ver a parábola do joio e do trigo. Tá? Mateus 13, 24. Se colocar aí, nós vamos ver junto aqui. Diz assim, ó. Jesus propôs essa parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? E de onde, pois, vem o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então, irmão, eu estou comparando essa parábola aqui do joio e do trigo com um relacionamento, né? Está tudo bem, foi uma boa semente, havia amor, né? O trigo é uma boa semente, e aí a palavra diz que o semeador semeou uma boa semente, que era o trigo. E da onde? Aí apareceu o joio, né? Ninguém convidou o joio, né? E foi quem que semeou o joio? Como é que apareceu o joio, né? Que todo mundo sabe, né? Que o joio é muito parecido com o trigo, ninguém percebeu, a não ser quando apareceu os frutos. E o joio, né? Ele é diferente, aí não é só nessa hora que você vai ver. E agora, como é que eu faço? Né? Mas essa ainda não é a pergunta da colheita. Eu não quero tratar aqui a colheita, eu quero tratar o surgimento do joio, que é as coisas que o casamento, né? O relacionamento, não tem nada de ruim, está tudo coisa boa. E como é que estraga tanto assim? Aí a palavra diz que foi o inimigo, que enquanto as pessoas dormiam, semeou o joio no meio deles, né? Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi semeada nesse relacionamento que não é a boa semente, né? Uma coisa extra veio para trazer, né, uma distorção nos planos de Deus. Deus tinha um plano. O trigo é plano de Deus, que é o pão. Mas o joio não. O joio foi uma vacilada, né, do homem que dormiu. E veio o inimigo e semeou uma semente ruim ali no meio, né? Então, aí a pergunta, né, a pergunta que a gente faz aqui, né, do texto fala da boa semente. Não tem como você semear trigo e não colher trigo. Então, alguém semeou. Quem foi? O inimigo. E aonde é que entra o inimigo nessa história de um relacionamento, né? Então, nesses tempos aí que eu falei, né, que nós estamos fazendo aí esse ano 48 anos de casado, 27 anos de ministério, desde quando a gente começou. Nós estamos 10 anos no Ministério Nikkei, depois 17 aqui, 27 anos de ministério. Eu e a minha esposa, que começamos assim, trabalhando com casais, com famílias, por isso, né, o chamado para abrir a igreja da família, a gente já viu tantas coisas, né, tantas histórias, casamentos felizes e relacionamentos infelizes. Por que eu estou falando tudo isso, pastor? Porque a Igreja Batista da Família, né, até aqui, a Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor nos separou para fazer famílias fortes. Mas só que tem muitas situações que, se nós não trouxer a palavra, né, que é onde o Senhor mostra que houve pessoas que dormiram e o inimigo semeou. Então, Deus está falando o seguinte, né, pode ser que aqui no nosso meio tenha pessoas dormindo, né, no sentido espiritual, o inimigo trazendo sementes ruins no seu meio, né? Então, a palavra vai mostrar aqui para nós por que um plano que era para dar tudo certo, estava tudo certinho e deu tão errado, né? Então, nesses 20 e tantos anos aí,
a gente já viu muitas coisas que não deram certo. Mas tem coisa que a gente vê que já não vai dar certo, já na largada, né? Na saída. Né? Quando, pastor? Quando você vê que as pessoas não estão respeitando ou levando em consideração os princípios de Deus. Né? Por isso é importante a gente conhecer a palavra. Agora, se você mesmo conhecendo a palavra, você não a praticar, então aí já não, é uma coisa que Jesus fala assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando, porque tem muitas pessoas que não querem, às vezes, ouvir. Então, fiquem atentos aí com os seus ouvidos. Então, quando eu falei aqui nos princípios de Deus, né, tem alguns princípios que são básicos. Né? Por exemplo, deixar pai e mãe. Gênesis 2, 24. A palavra diz lá, em Gênesis, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Então, o princípio de deixar pai e mãe é fundamental. Né? Pensa o exemplo de Abrão. Ele deixou a terra, os pais dele e a parentela. E Deus abençoou quando ele deixou toda a parentela. Quando a gente começa, né, que nem o Igor e a Laila, começa uma nova família. Então, imagina o seguinte, casais, eu estou citando ele, que eles estão começando uma vida nova. A partir do momento em que eles têm um conhecimento da palavra, né? Então, o casal ele precisa ter autonomia. Quando entra alguém no meio, né, que não é o casal, começa a interferir, né? Não deixou pai e mãe, ele levou. Tem muitas famílias, casais, que a gente viu, tá? Estou falando da experiência dos 27 anos de ministério, que levou a mãe para o casamento, não para morar junto, mas para tomar um exemplo. Ao invés de ouvir a esposa ouviu o marido, ou a esposa ia ouvir a mãe, ou o marido ia ouvir o pai, alguma coisa assim, ao invés de ouvir a esposa. Ou seja, deixa pai e mãe é o seguinte, a partir do momento, né, que você está numa aliança com Deus, você tem aqui ó, o marido, a esposa e Deus. Né? Os seus filhos estão dentro dessa aliança. Tá? Quando eles casam, aí eles fazem aliança com Deus. Aí é eles, o marido, a esposa e Deus. Então, os filhos, quando casam, deixa pai e mãe e torna-se uma só carne. Então, a primeira coisa é uma aliança com Deus. Então, deixar pai e mãe quer dizer o seguinte, confiar que eu posso, não devo, né, não quebrar nenhum relacionamento familiar, não é nada disso. Né? Estou falando você não confiar no seu cônjuge e buscar, né, o apoio, a solução na sua casa da sua mãe, na casa do seu pai, né, e não confiar. Então, como é que Deus vai abençoar se estiver fora desse princípio? O outro princípio por isso os dois tornam-se uma só carne. Né? Então, o que é isso? O casamento, a vida a dois, né, uma só carne é uma coisa fundamental. Porque quem fez o curso de casado, né, a gente ensinou tanto isso aí, e já vão lembrar quem fez o curso de casais aqui. O marido e a esposa se completam. Quando o homem foi feito, a palavra diz lá que Deus criou o homem e mulher os criou, já lá em Gênesis 1, 26, a natureza que estava dentro do homem era masculina e feminina. Quando Deus criou todas as coisas, né, criou um casal de animal todo, colocou lá no jardim, a palavra diz que Deus olhou para aqueles animais todos lá, cada um tinha o seu casal, o leão com a leoa, né, o elefante com a sua esposa, a girafa e tal, né? Ele olhou para o homem e viu que o homem estava sozinho. E a Bíblia fala assim, Deus fala assim na palavra, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, ali, né, Deus trouxe a mulher, né, e a palavra diz lá que Deus fez a primeira anestesia, né, que adormeceu, e
tirou uma costela e da sua costela a fez. E quando o homem acorda, né, está lá na palavra, quando ele olha assim do lado, que ele vê a mulher, ele fala, uau, né? Que presente, né, que Deus me deu, né? Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto se chamará varoa, porquanto do varão foi tirado. E foi o primeiro casamento, a primeira família. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Que Deus, quando Ele fez o homem era um só, ele tinha natureza masculina e feminina. Quando Ele falou assim, é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, Ele faz os dois. Então Ele separa a natureza que estava dentro do homem feminina para cá, para a mulher. E a natureza masculina para cá, para o homem. Então, homem e mulher, Ele separou. E nisto, né, o homem tem os pontos, né, que são qualidades assim, naturais do homem, né, muitos perfis, e pontos fracos que não é dele. A mulher tem pontos fortes, mas tem pontos fracos. Então, os dois, andando juntos, se completam. E isso é uma só carne. Né? E nisto aí, irmãos, está as famílias que são bem-sucedidas é quando entende a importância, o marido entende a importância da esposa e a esposa entende a importância do marido. Outro princípio, Deus chamou o homem e colocou ele como o guardião do jardim. E a mulher é o quê? Uma auxiliadora. A mulher não é menos importante que o homem, mas a missão foi dada ao homem. Mas então o homem tem naturalmente um chamado da liderança. E a mulher, como ajudadora, tem que apoiar ele aí. O que acontece? Quais são os problemas quando quebra os princípios que a gente vê? Primeiro, alguns casamentos que não há uma separação. Né? Você tem lá uma vida, os dos dois ali, cada um na sua vida. Né? Eu sou solteiro, a noiva é solteira, ela tem a sua conta, você tem a sua conta. Casam, continua separado. O princípio da separação já está instalado. Minha conta, o meu salário, a sua conta, o seu salário. Então, quando fala assim, os dois tornam-se uma só carne, né? O princípio para Deus abençoar é que não há mais o eu, e sim o nós, né? Que haja agora, não há a minha vontade, mas a nossa vontade. Antes eu gostava de jogar bola e ela gostava de algumas programações dela. Agora nós vamos nos entender para ver uma programação que atenda os dois. Vai ter que ter uma mudança. Quando as pessoas casam e não obedecem a esses princípios, com certeza, né, já tem bastante chance de não dar certo. Né? Então, nisso aqui, todo o relacionamento, né, mesmo que se não cumpre esse princípio, se a mulher não respeita o marido como líder, né, natural, né, o cabeça, porque a palavra fala assim lá em Efésios, fala assim como Cristo é o cabeça da igreja, né, o homem também é o cabeça da mulher. Então, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, também o homem tem essa obrigação de amar a sua esposa e dar a sua vida. Ou seja, se anular, né, para que haja aquele relacionamento. Então, quando a família não tem esse entendimento, não há, olha, isso aí não é para nós, isso aí está lá, mas não serve, essa parte serve e essa não serve, como é que Deus vai abençoar quando não segue os princípios, né? Então, nisto, né, a gente vê a diferença de lares mais ou menos abençoados quando não segue, né, os princípios divinos. Então, todo o nosso relacionamento, com certeza, ninguém aqui é perfeito. Todo relacionamento, se você pegar aqui, né, as pessoas com bastante tempo, né, de matrimônio, né, eu acho que eu sou, dos casais aqui, nós estamos o maior tempo, 48. Tem alguém com mais de 48 anos de casado aqui? O Antônio e a Márcia são casados há quantos anos? 44? É. Opa, depois nós vamos fazer um ranking aqui, quem vai chegar, né, nos 50. Bom, primeiro, se não chegar ninguém aqui, parece que nós seremos daqui 2 anos, né? Mas a pergunta é a seguinte, né? Todo relacionamento tem seus altos e baixos.
né? Tem momentos de crises, tem momentos difíceis, né? Como é que a gente supera isso, né? Por que está tudo bem e de repente azedou, né, o relacionamento? Por quê? O que aconteceu? Aonde foi que o joio entrou nesse relacionamento, né? Então, nisso aqui, né, você vai ver que muitas vezes, se você parar um pouquinho para ver o seu relacionamento, por que isso é importante, né? A gente tem que entender que Deus nos chamou, nos deu uma família e você depende da sua concepção. Eu, para mim, né, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a palavra, eu achava que, como era o mundo lá fora, que a gente casou, mas não era para todo sempre, não. Era para até o dia que der certo. E a hora que não desse mais, tchau, ia arrumar outro. Ela ia arrumar outro, né? Mas quando a gente conheceu a palavra e nós entendemos que Deus nos chama, e se nós confiarmos que o que Deus uniu não separa o homem, e buscarmos isso com fé, você foi chamado para ser casado para sempre. Eu falei para minha esposa, agora esquece, né? Você tem que me conhecer bem aqui, porque nós vamos de bengalinha até o fim. Não tem devolução, né? Não tem devolução, não. Né? Então, agora o propósito... Então, muda o conceito, né? Muda o conceito. Então, mas assim, mesmo com tanto tempo assim, tem momentos aqui que as coisas vêm e traz crises, né? Por mais que você force, tem situações que você erra, né? Tem momentos que vai trazer uma crise. Então, mas quando você vive dentro dos princípios de Deus, dentro dos princípios de uma só carne, né? Que um exemplo, como eu disse, né? Nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Pontos fortes e pontos fracos. A esposa tem ponto forte e ponto fraco, e se completa. Então, quando tem esse entendimento, né, de estarmos juntos e somando, sabendo que tem situações que não é para mim, mas que eu reconheço que é para ela, né? Então você forma, eu vou chamar aqui de um time, né? Pensa numa dupla de canoeiros disputando uma Olimpíada, tá? Tem que remar junto, né? No mesmo compasso, na mesma direção. Se um rema para cá, o outro rema para lá, o barco não vai sair do lugar. E na vida, né, conjugal, tem muita gente remando, cada um para um lado. Não vai para frente. Irmãos, é coisa simples, como 2 e 2 são 4, né? E as coisas de Deus, quando você crê, quando você vive aquilo e respeita os princípios de Deus, as coisas começam a dar certo. Porque o problema é que nós queremos agir do jeito que nós pensamos, e não do jeito que o Deus nos ensina na sua palavra. Então, quando nós entendemos, né, daquilo que eu falei, do princípio de uma só carne, você começa a olhar para a esposa como uma pessoa importante. A esposa olha para o seu marido. Não. Agora, quando eu acho que eu sou melhor que a pessoa se acha melhor que o outro, aí há uma competição. E quantos casais são assim? Quantos lares não duram, né? Alguém falava ontem de situação, ontem na administração do casamento, né? De casamentos aí, de pessoas do meio artístico, principalmente, né? Que já foram casados 14 vezes, né? E isso não tem, porque o objetivo ali, né? Não tem nada a ver com o princípio da palavra, então é outro mundo, né? Então, aí eu venho para vocês aqui, né, ainda com aquela pergunta, né? Se a semente era boa, de onde veio o joio, né? Quem que pôs lá? Como é que foi que o joio entrou naquele lugar? Então, o casamento tem as suas fases, né? Primeiro, na fase antes dos filhos, é tudo um momento muito gostoso, muito, né? Só os dois, né? Mas quem se lembra aqui que quando chegaram os filhos, a coisa fica diferente, né? O orçamento, quando nasceu os nossos filhos, não me lembro qual era a minha posição no banco, mas eu sei que o salário não era aquelas coisas.
E sem o filho era uma coisa. Quando chega os filhos, o que eu costumo dizer é que o filho é uma benção, mas dá uma despesa, né? Aí a luta para você fechar as contas é outra diversão, né? Como o pastor Rodrigo sempre fala, é ficar divertido, né? Então, muda tudo. Começa da mulher, né? Que a barriga cresce, já muda a questão de estética, de aparência, né? Então, isso tudo são os efeitos assim, físicos, mas assim, começa a mudar a vida da pessoa, primeiro, com a relação à administração financeira, né? E uma coisa assim que que muda assim no relacionamento é a questão do foco. Antes o casal vivia um pelo outro, né? Agora que chega o filho, a mulher, a atenção é toda para o filho, né? E o marido vai ficando de lado, né? O marido até aceita, né? Porque chegou uma criança bonitinha, né? E ele vai começar a curtir também o bebê, mas já não é mais aquela atenção para o marido, né? O marido, então, já vai ficando mais desligado do relacionamento, de dar atenção para a esposa, porque agora ela está ocupada com o filho. Por isso eu sempre falo, cuidado, né? Cuidado, porque essa fase é uma fase assim que engana muitas pessoas. Todo mundo fala, agora é o bebê, mas o principal ministério da mulher é o marido. Por quê? O bebê é legal, é tal, tudo que faz lá é interessante. Olha, né? Já começou a nascer os primeiros dentinhos, já comemora isso, comemora aquilo e tal, e a vida é tudo ali. Aquela criança fica o centro das atenções. Depois o filho cresce, daqui a pouco já não quer mais acompanhar os pais, e daqui a pouco os pais não têm mais o filho. Aí a mulher está sozinha porque não tem mais o bebê, e o marido está, né, outra vida, já acostumou a viver na televisão, no sofá, né? Já não tem aquela dedicação para a esposa, né? Aí, às vezes eu conto, já contei outra vez, né? Do marido que está nessa rotina, e a mulher começa a ver o vizinho, né, casado de novo, e começa a falar assim, olha que saudade desse tempo, né? O marido chegava do horário do trabalho, sempre no horário, né? E a mulher estava lá no portão esperando. E ela via que ele chegava, aquele carinho, trazia flores, abraçava ela, a mulher do vizinho lá, eles se beijavam. Então. Aí um dia ela não aguentou, falou assim, benzinho, corre aqui para ver, né? Olha lá, o que foi? Olha lá, olha só, ele vai abraçar ela, ele abraçava ela, ela vai beijá-la. Aí ela falou assim, por que você não faz o mesmo? Aí ele estava tão desligado, falou assim, mas mulher, eu nem conheço aquela vizinha lá. Então, o cara está tão desligado do que ela estava falando, que ela estava sentindo falta, né? Então, tomar cuidado, porque às vezes, né, nós criamos rotinas, esquecemos que um é pelo outro, e quando os filhos crescem, né, é uma bênção, mas a vida continua, né? Nossos filhos já estão, né, o pastor Rodrigo vai fazer já 20 anos que deixou o lar, né? Que ele casou, constituiu o seu lar. Então, você tem que ter um outro propósito. Então, eu não tenho, assim, o problema todo, nas grandes famílias aí que a gente vê que o problema começa, o joio começa, muito descontrole financeiro. E a gente vê que quando as contas começam a não se fechar, às vezes, dependendo, se não tem um amor, se não tem assim, um completando o outro e parceria, começa a ter as cobranças. E aí, olha, por que eu não posso comprar tal coisa? Por que você não presta nem para isso? Começa, às vezes, no calor das discussões, sai situações que machucam a pessoa, né? Então, a hora que falta o dinheiro, que tem que apertar o cinto, é a hora da parceria. Então, naquela hora, ou vamos aumentar a renda, ou vamos diminuir o gasto. Se não der para arrumar mais um emprego, a mulher não está trabalhando, olha, será que não dá para você trabalhar? Né? Tudo discutido, os dois. Né? Mas aí acontece que, por falta desse envolvimento, dessa parceria, começa a vir as discussões, e às vezes, nesse calor da discussão,
há uma situação em que usa uma palavra, né? Uma palavra dura, machuca, e a gente não percebe quando a gente machuca a outra pessoa. A outra pessoa percebe. É como uma maçã, né? Eu sempre dou esse exemplo. Se você derrubar uma maçã no chão, né? Você pega a maçã de volta, ela não quebrou, não rachou, não fez nada. Ah, tá, tudo bem, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, uma ova. Né? Daqui 1 dia, 2 dias, você corta lá, você vai ver que machucou. Está marrom, tá aí. A pessoa também, do mesmo jeito. Palavras machucam. Tem palavra que é pior do que uma facada. Né? Tem coisas que você fala assim, eu não esperava ouvir uma palavra dessa. Então, são situações que vão sendo, né, farpas que vão sendo trocadas por falta de sabedoria. Por quê? Porque não entende. Um tem que respeitar o outro, né? Mas quando entra numa discussão, então as pessoas acabam falando o que não deve. E aí? Né? E aí? O problema todo, irmãos, é o orgulho. Por quê? Eu errei há muito tempo. Por isso que eu falo assim, é tão bom a gente conhecendo a palavra, porque você vai corrigindo as suas rotas, aquilo que você faz de errado. Quantas vezes você não errou e falou, eu não vou dar o braço a torcer que eu errei. E aí você fica batendo, né? Ah, porque você também fez isso. É porque você... Aí a coisa vai. E entra numa situação em que aquele relacionamento já perde a alegria, porque aí já são, né, situações que machucam, né? Aí até aquela cicatriz curar, você já perde tempo, né? O casal se afasta, em vez de estar ali, né, um completando o outro para enfrentar as durezas, estão afastados, né? Eu não completo minha esposa não me completa, porque a gente está de bico torto, como se fala no meio, né, conjugal aí. Então, irmãos, existe uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, de ser humilde, de reconhecer que a gente erra. Errar, todos nós erramos. No momento de fraqueza, de nervoso, de fraqueza e tal, você fez uma coisa que não devia, assuma o erro. Aquela discussão da pessoa orgulhosa, é porque você também fez isso, é porque você fez aquilo. A coisa vai pegando, né, vai chegando num nível, começa a ter agressões, um machucando o outro, só vai piorando. A palavra fala que nós somos uma só carne, nós somos um só, né? E quando a gente não respeita o seu cônjuge, o cônjuge de cá não respeita de lá, né? Marido e esposa, esposa e marido, como é que vai ter bênção? E Deus nos fez para ser bênção. E como é que agora, eu não completando a minha esposa não me completando, como é que nós vamos ser bênção? Como é que nós vamos ter sabedoria? Se aquilo que eu preciso está na minha esposa, e que a esposa precisa estar em mim, e ela não confia em mim, e eu não confio nela. Não se completa, né? E para onde caminha? Morra abaixo, né? Um erro leva a outro erro. E uma coisa leva a outra, né? Irmão, eu aprendi que não tem coisa mais correta do que você falar assim, errei, assumo, faço a minha culpa. Me desculpa, me perdoa. Mas qual é o problema? Você pode até falar que nós somos humanos, que nós podemos falhar, é uma coisa. Agora, assumir o erro, errei, né? Quando você fala errei, você joga um balde d'água na fervura. Porque você fala assim, você quer me bater, quer me machucar, porque eu errei. E se você tivesse errado? Como é que seria? Eu teria o direito de te machucar mesmo? Porque uma hora eu errei, outra hora você errou, e agora nós vamos nos matar um ao outro, né? Esse relacionamento precisa ser forte, precisa ser construído. Deus tem plano na nossa vida, né? Mas o inimigo veio e semeou o joio, né? O joio é isso, né?
sentimentos pessoais de ego, soberba, orgulho, né? A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, né? E Ele abençoa aqueles humildes. Então, quando você erra, assume o erro e pede perdão. Se a pessoa não te perdoar, aí é ela que vai ser errada, sabia? Porque a palavra diz, né, que nós devemos perdoar. Qual é a força que o inimigo tem? Quando você continua com orgulho. Quando você não dá o braço a torcer. Quando você fala assim, eu não posso admitir que eu estava errado. Né? Então, é aí que o inimigo entra. É aí que entra as coisas, né, começam a dar errado. E, bem dizia uma frase que você já conhece, né, todo mundo fala, que de uma grande pedra até um cego desvia. Mas é nas pequenas pedrinhas que nós tropeçamos. É nas pequenas coisas que nós vamos deixando, que vai acumulando e vai formando uma situação. Às vezes tem casais que estão juntos, mas não são mais uma só carne. Não adianta eu falar assim que eu tenho 48 anos de casado, que vou ficar casado até o fim. Se eu não tiver uma vida de uma só carne, como é que Deus vai abençoar? Então, são 48 de resistência, né? Mas não, nós temos que falar, nós temos tantos anos de um casamento abençoado, Deus tem sido presente na nossa vida. Então, irmãos, isso nós temos que olhar e se examinarmos um ao outro, né? Como é que está a nossa situação? Como é que eu tenho feito? Deus nos fez para sermos bênçãos. Tem sido bênção? O que tem acontecido? Aonde que está o joio? Né? Aí, Salomão, em Cantares 2,15, tem uma frase lá muito conhecida, que a gente sempre ministra nos encontros de casais, que fala assim, ó, a palavra diz assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmão, a palavra está dizendo o seguinte, ó, apanha as raposinhas que estão estragando os vinhedos. Aí você fala assim, ó, uma raposinha estragando um vinhedo, é muito estranho essa palavra aqui. Se falasse assim, ó, não deixa o gado entrar no vinhedo que vai quebrar toda, né, a estrutura da vinha, mas uma raposinha, né? O que uma raposinha pode fazer no vinhedo, né? Às vezes, pequenas coisinhas que nós vamos ignorando e não vamos tomando providência e vai deixando, essa coisinha pode ser uma raposinha que está estragando o vinhedo. Mas como? Aqui a palavra diz, né? A palavra diz assim, ó, apanhar as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Não está dizendo que ela quebra o galho, quebra o pé, né, a estrutura do vinhedo, mas ela derruba as flores. Derrubando as flores não tem colheita. Então, você trabalha, mas não vê frutos, não vê bênção. Por quê? Não tem colheita. Essas pequenas coisas estão roubando, né, a colheita. Aquilo que era para ser bênção na sua vida não está tendo. Por quê? As pequenas coisas que nós estamos negligenciando, né, está roubando a alegria, às vezes roubando. Nós negligenciamos tantas coisas que a gente não valoriza, né? Mas aí a palavra diz, olha, apanhai a raposa e a raposinha que desvasta o vinhedo, porque a nossa vinha está em flor, né? É colheita, irmão. Deus nos abençoou para que a gente seja um bênção, né? Mas se a nossa vida, a nossa postura, né, nós não olharmos para os princípios daquilo que Deus nos chamou para abençoar, nós podemos fazer e não ter colheita. O lavrador prepara o campo, né? Eu já fui lavrador até os 10 anos. Tombar a terra, gradear a terra, semear a semente, tirar as ervas daninhas, adubar, preparar, todo esse esforço, quando é 90 dias, quando dão 90 dias, sei lá, o prazo daquela colheita, aí é a hora da colheita, é a hora da alegria, né? Porque o esforço vai ser recompensado. Agora, na nossa vida, quando a gente não observa,
naquilo que Deus, né, tem para nós, a gente não observa, nós estamos assim, perdendo as colheitas. Aí você está trabalhando, mas não está vendo frutos, né? E Deus nos chamou para dar frutos, abençoar e ser abençoadores, né? Então isso aí é um propósito que Deus tem para nós, né? Então, no todo relacionamento, né, como eu disse ontem para o Igor e para a Laila, eu falei assim, um casamento não é assim você chegar na loja, me dá um casamento e ele já vem pronto. É um relacionamento, né, é uma construção a dois, todos os dias, né? É como uma construção, você tem que ter manutenção, tem que ter cuidado diário. Agora, quantas pessoas, eu já estou casado mesmo, né? Eu já estou casado mesmo, e relaxa aqui, relaxa ali, né? Aí você vê uma coisa que eu já ouvi muito, né? De pessoas que nunca se cuidou. Aí, de repente, você vê ela na rede social, né? Produzida, fez um cabelo, fez uma cirurgia, não sei o quê. O que aconteceu? Ela separou. Então, agora, você entendeu? Ao invés de cuidar enquanto podia, agora perdeu, vai fazer agora, eu tenho que ir para o mercado de novo, então eu tenho que... Por que não se cuidou antes de ter aquela situação? Então, isso aqui, nós temos que ver que nós somos falhos, nós erramos, porque nós não reconhecemos o nosso erro, nós não cuidamos naquilo que precisaria cuidar, né? Então, quando a gente fala assim, desculpa, não é perdão. Você está querendo tirar de você a culpa, né? É perdoar, errei mesmo. Não é desculpa, tira de mim a culpa. Não, eu errei, não devia ter feito isso. Reconheço. Se você fala isso com todas as palavras, você vai se arrepender, porque você vai passar um exemplo. Por dentro você está com vergonha, né? Mas, irmão, não tem coisa melhor, né, do que você reconhecer um erro, né? E você aprende, você não erra mais, né? Quando você fala desculpa, você continua errando. Tira de mim a culpa. Desculpa, tira de mim a culpa. Desculpa, tira de mim a culpa. Agora eu estou sem culpa. Não, eu errei, né? E a palavra diz, né, que quando nós erramos, né, espiritualmente falando, Deus é fiel. Se nós nos arrependemos, de nos perdoar, né? E a vida continua, né? A gente já viu aí na palavra quantas vezes Jesus, né, deu uma segunda chance. Eu queria dizer para vocês aqui, a importância, né, de situações na família que a gente faz e às vezes nós somos machucados, injustiçados, e tem muita gente, eu estou falando isso, irmãos, porque a gente vê muito na prática, pessoas falam assim, eu sei que a palavra fala isso, mas eu não vou perdoar. A pessoa fez isso, não tem perdão. Mas peraí, o que diz a palavra, né? Então, irmão, eu queria ler para vocês aqui Mateus 5, 23, 24. A Bíblia fala assim, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, traga a tua oferta, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça e você seja recolhido à prisão. Aqui está me lembrando, né, as pessoas que não pagam o auxílio o quê? Pensão. Vai preso. Vai preso, né? E quantas pessoas, né, que eu já ouvi falar que achou que ia ser, não vou pagar, vai para a prisão. Então,
aqui nós estamos falando o seguinte, né? Às vezes, nós temos uma situação lá em casa, ou com o irmão, ou uma situação, e nós falamos assim, não vou perdoar. Né? A pessoa fez isso comigo, né? Eu não merecia, eu estava certo, né? E a pessoa estava errado. Não vou perdoar. E acha que vai ficar de graça isso, mas esquece que a palavra diz, se você estiver nessa situação e você estiver na igreja, eu estou bem com Deus, porque eu estou fazendo as coisas certas. Não, você está errado. Aquela pessoa errou, pediu perdão e você falou, não vai perdoar. Agora aquela pessoa fez a parte dela. Foi aos pés do Senhor, pediu perdão, mas você não. Você não. Então a sua oferta que você está levando ao altar, não está servindo para nada. Né? Deus não está recebendo a sua oferta assim como não recebeu a de Caim. Então, a palavra diz assim, se você estiver na situação, né? Vai logo se acertar com o teu irmão, né? E deixa a sua oferta aqui, porque ele não vai te receber. Né? Vai primeiro reconciliar com o teu irmão, então, voltando aí você faz a oferta. E olha, entre em acordo logo, antes que o seu adversário encontre com o juiz, e ele te mande recolher a prisão. Irmão, eu fiz uma comparação aqui com a pensão alimentícia, mas tem a prisão espiritual. Quantas pessoas, por falta de perdão, estão numa prisão espiritual? Né? Como é que Deus pode abençoar aquela pessoa? Deus não está recebendo a oferta dele. Já fala assim, cortei a relação com você, porque você não está cumprindo uma ordenança. Porque perdão não é vontade, não é sentimento, é uma ordenança que o Senhor deu. Né? Se não perdoares o teu devedor, tampouco o Pai vos perdoará. Né? Então, quantas coisas nós temos para ser perdoados, não é verdade? Né? Agora, se nós achar que podemos brincar com essas questões espirituais assim, nós estamos na prisão espiritual. E isso aí, muitas coisas na nossa vida, né? Aí a gente lembra aqui, por exemplo, olha como é que a palavra nos mostra assim, como Deus ele é justo. Quando ele falou para Abrão, deixa a tua casa, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abrão quase obedeceu a Deus. Ele fez tudo, deixou a terra dele, deixou a parentela, quase toda, mas levou Ló, que o seu sobrinho, Ló, né? O Ló era um sobrinho que o pai, o irmão de Abraão, tinha falecido e acho que Abraão criou como se fosse um filho. E Abraão, então, não tinha filho, então é como se fosse um filho. Mas não é para levar, era só ele, a Sara e os seus servos, né? E aí Deus fala assim para Abraão, vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão vai, e Deus não falou mais com ele. Não mostrou nada, né? Você já pensou? Você fazer tudo quase certo. E Deus falou, vou te mostrar a bênção que eu tenho para você. E você trabalha, e está seguindo, e não vê nada. E fala, ora, não vê nenhum sinal de Deus. Fala assim, meu Deus, eu acreditei em Deus, estou confiando em Deus, mas cadê Deus? Né? Eu agora estou aqui sem parente, fora da minha terra, nesse lugar difícil. Cadê Deus, né? No dia, a Bíblia fala, né? Que no dia que Ló desentendeu, os empregados deles entendeu com os empregados de Abraão, e eles tomaram por decisão se apartar, né? A palavra diz com toda a letra, depois que Ló deixou Abraão, então Deus chamou Abraão e mostrou a terra prometida, né? A palavra não era, vai para a terra que eu lhe mostrarei? Então não adianta a gente estar quase certo, né? Se a gente deixar de cumprir algumas coisas que são princípios de Deus, né? Que Deus está falando, perdoa, né? Senão, você não vai ser perdoado. A palavra diz aqui que, olha, antes que a pessoa entregue para o juiz, o oficial de justiça, e seja recolhido à prisão, né?
Tem muitas pessoas que têm situações que para outras pessoas é tão fácil, mas para ele não acontece. E por quê? Eu não sei por quê, mas Deus sabe, né? E você buscando oração, você vai ver que tem coisas, irmãos, que está segurando, que nós possamos estar numa prisão espiritual de Deus. Nós mesmos atrapalhamos a bênção de Deus na nossa vida. Quando nós não temos aquilo que marcou, né? Jesus obedeceu ao Pai. Abraão não obedeceu, né? Ele demorou, mas liberou Ló, né? E aí as bênçãos vieram, né? Então Deus tem para nós, eu e você, a nossa família, sermos famílias abençoadas e abençoadoras. Eu vejo aqui muitas famílias abençoadas e abençoadoras, mas eu não sei. Você que tem que fazer esse autoexame aí para saber se Deus, né, se você está nesse plano aí, se você tem coisas que Deus está colocando no seu coração, né? Então, tem coisas, irmãos, que Deus fala e você tem que ouvir e tem que praticar. Porque essa história de, eu entendi, mas você não faz? Cadê a sua reação à palavra de Deus? A obediência à palavra de Deus. Aí você vai, Deus está te chamando para você falar assim, eu confio em Deus e aquilo que eu tiver pendente com Deus, eu vou passar limpo para que Deus entregue as bênçãos. Né? Não estou correndo atrás de bênçãos, mas eu sei que a palavra diz que eu sou co-herdeiro com Cristo nas bênçãos de Abraão. Então eu quero isso para a minha vida, para a minha família. E eu tenho certeza que Deus também quer. Né? Então, nisso aqui, né, nós vamos ver que tem muitas situações que o inimigo é sutil. Né? Ele sabe dos seus pontos fracos. Sabe aonde você é fraco. Né? E é ali que ele tem feito assim, ciladas para você cair. E o inimigo, ele é sutil, mas ao mesmo tempo ele é muito assim, pouco criativo de achar novidades. Ele sempre vem com as mesmas situações. Eu sempre falava que o inimigo ele vai jogando casca de banana na nossa vida para a gente cai sempre nas mesmas, né? Então é a hora, né? A gente lembra aqui a palavra de João 10:10, que Jesus falou assim, ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tá? Então, o ladrão, irmãos, tem vindo para roubar, matar e destruir. Deus nos abençoou, mas quando eu abro brecha, ele rouba a minha alegria. Então, Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas o inimigo, ele vem e rouba a nossa alegria. É mais ou menos que nem você vir ao culto, ouvir uma palavra abençoada, você enche o seu saco de bênção e ele vem e faz um furo. E você vai para casa, né? O furo são os joios, né? Coisas que você ouviu lá, mas já não está nem um pouquinho, né? Você já está duvidando da palavra, né? Isso não é para mim, né? Deus, né? Foi bom com fulano, mas não é comigo e tal. Então vai vazando. Quando você chega em casa, o saco de bênção está lá, vazio, né? Então, quantas bênçãos são roubadas? As alegrias, né? E aí a palavra diz, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar a nossa alegria, as bênçãos que Deus tem para nós, né? Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Então nós temos que orar e pedir para o Senhor dar discernimento, né, espiritual, para que a gente possa abrir os nossos olhos, né, ver aonde é que nós estamos semeando, onde estamos semeando o joio no nossa família, no nosso relacionamento. Às vezes é relacionamento em casa, às vezes é relacionamento na empresa. Eu foquei um pouco aqui na família, mas se você sentir que isso é uma coisa que te atrapalha na área, né, na área empresarial, na sua empresa, no seu trabalho, né? Aplique aonde o Espírito Santo colocou para você, né? Então, dentro disso aí, né? O inimigo conhece o nosso ponto fraco, mas tem uma coisa: reconheça que nós somos fracos.
Porque quando nós reconhecemos que nós somos fracos, o Senhor nos faz forte. Amém? Quando você pensa que você é forte, eu não preciso disso porque eu sou esperto, aí é que você é fraco. Mas quando você fala assim, Senhor, no ramo espiritual é contigo, Espírito Santo. Abra meus olhos, eu não estou vendo. Eu tenho dificuldade, né? O inimigo tem dado rasteira em mim o tempo inteiro. E eu quero que o Senhor mude essa situação, me ajuda. Não foi isso que Eliseu falou? O Senhor abriu os olhos do seu moço, né? E ele estava lá preocupado com o exército dos inimigos que tinham rodeado lá a casa de Eliseu para prender ele, né? E aí Eliseu, o moço falou assim, mano, vamos morrer, né? Tem mais de 200, né? Uns 20 mil soldados aqui em volta aqui da nossa casa aqui, né? Morremos. Aí Eliseu falou assim, Senhor, abre os olhos do meu moço, né? E aí ele viu o exército de Deus que estava ali, é muito maior, bem? Quando nós não estamos vendo, né, a mão de Deus, quando nós não estamos entendendo, nós estamos fracos. Por isso que se você reconhecer, Senhor, eu sou fraco, mas me faz forte, me dá a visão que eu não tenho, me dá conhecimento, sabedoria, né? Quanto nós precisamos de sabedoria, né? Então, me dá, Senhor Deus, né? E aí o Senhor nos abençoa e nos faz forte, tá bem? Então, hoje é dia, né, da gente sentar à mesa do Senhor. Essa vitória que nós temos aqui é porque o Senhor pagou o preço, como já cantamos no louvor, por nós. E agora, vamos, antes de sentar à mesa com o Senhor, vamos fazer uma oração para que, se você sentiu, né, que essa palavra aqui, Deus está falando contigo em alguma área que você precisa, que o Senhor te abençoe.